Capítulo 53. Apertando o cerco. Hoje vou me encontrar com a Raquel. Antônia avisou Maria de manhã cedo. Ela deve trazer notícias de sua casa e da minha. Ah, que bom, respondeu Maria levantando com cuidado da cama para não acordar o filho caçula. Quando você vai sair? Nas pontas dos pés andou entre os dois outros filhos que dormiam em colchonetes no chão. Acredito que lá pelas 2 da tarde, respondeu Antônio abrindo a porta. Vou fazer o café. Ele disse e desapareceu no corredor silencioso. Maria ouviu-o descer as escadas. Espero que minha família esteja bem, desejou ela com o coração apertado. Temia pela saúde dos pais, sobretudo de seu pai, que apesar de tão quieto, armazenava muita paixão dentro do coração, que podia explodir de repente. Ela já o havia visto assim, furioso e sofrido, e sabia que sua ausência lhe pesava. Na cozinha, Antônio sorveu um café, sentado à mesa e olhando aflito para o ambiente. Sentia-se como um leão numa jaula. Não podia ser que sua situação de clandestino, de ruim que já era, tinha piorado. O tiro havia saído pela culatra. A perseguição da polícia somava-se agora à vigilância intensa da VPR. Desde que havia encontrado a área de treinamento no campo, ele detinha informação preciosa que não podia cair em mãos inimigas e, portanto, a proteção dele fora redobrada. E para completar o quadro nefasto, a organização exigia que ele fosse para o Araguaia. Isso lhe parecia sempre mais difícil, apesar de também ser impensável a ideia de deixá-los na mão. Ele mesmo concordava completamente com a estratégia e com a luta armada. O que fazer, então? O aparelho lhe dava uma sensação de claustrofobia. O quarto onde dormiam era minúsculo. Assim que acordava, precisava sair de lá. Ia para a sala, mas não conseguia jogar cartas com os companheiros. Então voltava para o quarto, deitava-se na cama e fitava o teto. Após uns momentos, uma sensação de opressão prendia-lhe o peito, parecia sufocá-lo. Levantava-se. Melhor descer e permanecer na sala. Do sofá observava o jogo dos colegas e da esposa. Os companheiros pareciam se divertir. Eles não têm família para cuidar, pensava Antônio. Pelo menos Maria se distrai. Mas ele não conseguia. Seu pensamento vagava longe, perambulando pelas trevas de um futuro que não conseguia vislumbrar. Não sabia para onde ir, o que fazer e como sair da situação na qual havia se metido. Um beco sem saída, tudo parado, nenhuma perspectiva em vista. Ruminava dia e noite, na busca de uma solução, ao mesmo tempo em que exercia o esforço mental necessário para manter sob controle a angústia diária que o perseguia. Nos momentos em que havia conversas sérias com os companheiros, Antônio refletia com eles sobre a situação da organização, as expectativas, estratégias e possibilidades. O Gordo e o Cabo Mariani andavam preocupados tanto quanto ele. Concordavam que a luta armada não estava realmente pronta em termos de treinamento e capacidades de guerra para enfrentar as forças da repressão e promover efetivamente uma virada política. Mas no momento só havia que sobreviver e continuar a luta. Não se podia esmorecer. Nunca e jamais. Estava em jogo muito mais do que antes, suas próprias vidas. Mas ninguém sabia o que seria do futuro. Restava esperar, fazer passar o tempo e se manterem prontos. A qualquer momento poderiam ou teriam que entrar em ação, mas enquanto isso, viviam aquela vida de prisioneiros. Perder a liberdade doía. Nem mesmo uma ida à padaria era possível. Estavam literalmente presos. Além do mais, Antônio reconhecia dolorosamente que sua vida já não era mais só sua, mas estava atrelada de sua família, da qual queria cuidar. Mas como? Não se imaginava sem ela, não a deixaria. Deixar a família corresponderia a amputar algo tão profundo em si que seus pontos fortes de revolucionário falhariam na área de treinamento. Logo, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Um suicídio, que provavelmente evitaria desertando, o que era uma desonra para si e um perigo para a VPR. Em que absurdo havia se metido? Já tentara negociar com os companheiros líderes, mas estes não queriam ouvir. Dia e noite Antônio ruminava sua situação e não encontrava uma saída. Sentada numa mesa na frente de um café elegante da cidade, Raquel observava o movimento da avenida. Não era hora de pico, mas o trânsito estava já intenso. Sacudiu a cabeça, conferiu o relógio, seu irmão ainda não havia chegado. 30 minutos de atraso.
O que será que tinha acontecido? Tentou se distrair e pediu mais um suco. O garçom chegou, sorriu, perguntou se ela não queria também comer alguma coisa. Não, obrigada, respondeu ela distraída. Vendo o garçom se afastar, Raquel não resistiu ao pensamento, que entretanto sabia ser insensato, a respeito da tranquilidade que deveria ser a vida daquele homem que só tinha que se preocupar com as contas para pagar e não precisava permanecer constantemente alerta na horrenda expectativa da polícia chegar, abusar, levar, matar. O pensamento era insensato porque o pobre coitado do garçom ganhava tão pouco que não tinha o que lhe invejar. Porém, pobreza era para Raquel uma condição mais desejável que o Dobbs, cujas visitas lhe haviam deixado uma terrível impressão. Nem de longe queria cogitar a possibilidade de voltar lá. O pior é que estava esperando pelo irmão que não podia deixar na mão, mas se a pegasse naquela hora, iria conhecer os porões do Dobbs. Deus me livre! Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Bebeu um gole do suco e se ajeitou na cadeira, buscando uma posição mais confortável. Oi, mana! Virou-se de súbito para dar de cara com Antônio. Toninho, você não viria de lá? Perguntou ela, apontando com a cabeça para a direção oposta àquela para a qual ela estava olhando. Quem disse? Respondeu ele, baixando a cabeça para lhe dar um beijo na bochecha. Desta vez mudamos de caminho. Está assustada? Não, não, disse ela. Só de olho na paisagem, você sabe. Sei, mas agora relaxa. Haja normalmente que vai dar tudo certo. Antônio pediu um suco para o garçom que logo chegou, e os dois irmãos trocaram notícias sobre os assuntos de casa, a mãe, os amigos e o que será. Estou lhe vendo pálido, Toninho, notou ela. Exaustão de viver preso, Raquel, a coisa ficou ainda mais preta. Ela o olhou em silêncio, preocupada, apertando os lábios para não falar logo o que pensava. E a família da Maria, o que me conta? Continuou ele. Estão todos bem. Seu sogro anda gripado e mais calado do que antes. A dona Pasqualina está como sempre gentil e sorridente. Acho que não quer inimizades, porque me tratou bem, apesar de eu observar que eles estão um pouco sem graça comigo. Mas afinal eu pensei, não é culpa minha. O que foi que eu fiz? Estou só levando e trazendo notícias. Não se preocupe, assim mesmo. Foram pegos de surpresa, não tinham como imaginar nada de parecido, mas eu fico contente que estejam bem. A Maria vai gostar de ouvir. E a polícia? Olha, tinha um cara na esquina da casa deles, postado. Não sei se era a polícia. Na saída, não ouvi. Talvez tenha se escondido. Pode ser, mas ninguém me perturbou enquanto eu estava lá. E nem a mim depois. Fez uma pausa. Toninho, estou preocupada com o futuro. Estou pensando em me mandar com o Trantor, que vai fazer uma exposição na Europa. Acho uma boa ideia, Raquel. Ele a olhou sério. A situação parece estar precipitando. Estou cansada dessa violência e de viver no medo. E cansada também do povo burro da classe média que se acomoda e acredita nas manipulações do regime. Estão fazendo a cabeça dessa gente, castrando sua inteligência em troca de promessas de segurança e riqueza. Nojento. Que porcaria de sociedade estão criando? Antônio olhou admirado para a irmã, raciocínio perfeito dela. Pois é, aqui estamos, nesse país, ele disse. E acrescentou, realmente está cheio de gente assim. Quanto mais assustados, mais submissos. Quanto mais frustrados, mais raivosos. E quanto mais ignorantes, mais manipuláveis. E quanto mais ricos, mais bitolados e egoístas, não é? Continuou ela. A luta armada parece reduzida demais para derrubar a ditadura, Toninho. Ela finalizou. Nem sempre Davi vence o gigante. Torceu a boca e se calou. Ficaram tomando suco em silêncio por uns minutos e então ele voltou à sua situação. Sinto-me num fogo cruzado. De um lado, a organização em cima de mim, do outro, a polícia. Não vejo como é que as coisas podem evoluir. Então deixa eu lhe falar o que venho pensando faz um tempinho, respondeu ela, virando-se para ele e fitando-o com gravidade. Toninho, você não pode continuar assim. Sempre por aí, colocando a família num lugar hoje, outro em outro amanhã. Não se pode viver desse jeito. Pois é, Raquel, concordou ele. Tem que sair do país. É o jeito, afirmou ela. Ele balançou a cabeça, ficou calado.
Até quando a Maria vai aguentar essa vida? Pensa nisso, Toninho. Garanto a você que estou pensando, Raquel, respondeu ele sério. Vão embora todos. Chega dessa vida. Ela insistiu, visivelmente perturbada com a situação do irmão, que também a atingia, apesar de não tão duramente. Antônio refletiu em silêncio. Não tinha pensado, na verdade, na possibilidade dele também ir embora. Não se imaginava em nenhum outro país fora o próprio. Permaneceu em silêncio, acompanhando com os olhos pessoas e carros que passavam em sua frente. Deixou o olhar vagar, sair de foco. Só viu o cinzento da fuligem e, mais além, uma mancha azul. Era o céu do início de outono. Toninho, não vejo alternativas. Ouviu a voz baixa da irmã, que havia suavizado o tom, imaginando o tamanho do golpe emocional que deixar o Brasil representava. Ir embora, né? Ele voltou a falar. Talvez seja por aí. Recentemente a organização enviou a esposa e o filho do Lamarca para Cuba. Olhou para a irmã. Por que não irmos todos, a família inteira? Isso, fale com eles, Toninho. A mamãe está sem dinheiro agora, senão ela o ajudava, comprava as passagens e pronto. Mas estou sem passaporte. Todos estamos sem. Vai ter que resolver isso. Fale com a Maria, que é italiana. Converse com o pessoal, insistiu Raquel. Ele balançou a cabeça. Parece mesmo jeito. Por que não havia assumido essa ideia na época da conversa com o Bacuri? Era a única solução realmente viável, ir todo mundo embora. O pessoal aproveitaria a área e sua ausência não representaria um problema. Seria a solução ideal, boa para todos. Despediram-se, pensativo. Antônio foi caminhando, sem prestar atenção aos arredores, indo na direção do ponto onde a baixinha o esperava. A cabeça estava alta, mas o espírito desassossegado. Sentia o cerco em volta dele se apertando. Tinha que conversar com os companheiros. O Mário Japa, líder do setor, haveria de raciocinar. Era uma solução lógica, prática, sensata. Já não aguentava mais aquela incógnita sobre o que fazer e se o futuro pulsando na mente. Eterna pergunta sem resposta. Ah, sim, tinha uma resposta. Sair do país. Todos.